Graça e paz, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui e queremos continuar nossa jornada destacando alguma coisa de cada capítulo, ou seja, do capítulo do dia, e hoje no caso o capítulo 12 do livro de Provérbios. E nós temos alguns destaques nesse capítulo. O primeiro destaque é o versículo 10, que diz assim: o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração do perverso é cruel. Eu creio que quando o escritor Rei Salomão fala sobre animais nesse trecho, ele está se referindo à criação de ovelhas, de gado, que era muito comum na época, nesse período do povo de Israel, e que representava um dos pilares da economia da nação israelita. Provavelmente estivesse referindo a isso. Em relação ao cuidado para com os animais, nós temos dois extremos e pelo menos 4 tipos de comportamento. Há os que gostam de animais e os tratam bem, e há os que vão ao extremo e praticamente veneram os animais de estimação. Por outro lado, há os que os toleram, animais do tipo eu aqui, você lá, também não afagam os animais, e há os extremos também o extremo também nessa questão, os que detestam animais e não perdem tempo em havendo oportunidade de maltratá-los. É claro e evidente que há de se buscar o equilíbrio da questão. Adotar o meio termo deve ser o ideal nessa questão. Nem tanto, nem tão pouco. Tratá-los bem e não maltratá-los é próprio e justo. O Senhor Jesus deixa um fariseu de plantão sem palavras. O opositor do mestre naquele momento representava mais ou menos a prática normalmente adotada. No caso, o peso maior cairia exatamente sobre os ombros do interlocutor por tratar-se de uma autoridade que estaria ali representando o povo, por assim dizer. Ele não deixaria uma ovelha sua, ou não deixaria de socorrer uma ovelha sua que por algum acidente tivesse escorregado pelo barranco abaixo, mesmo que isso tivesse ocorrido no sábado. Mas essa mesma pessoa não demonstrava nenhuma compaixão para com o homem que ali se encontrava e apresentava atrofiada uma de suas mãos. Jesus então conclui esse diálogo com esse fariseu, deixando uma pergunta no ar. Um homem não vale muito mais do que uma ovelha? Então, gostar de animais, sim. Colocá-los acima do ser humano, não. Dá licença um pouquinho. Aqui está Luke Star Wars. Esse é o nome dele. Dado pelo seu dono, nosso irmão Saulo Monteiro Ribner. É muito afetuoso, muito amigo. É um gato, não é um ser humano. Se tiver um ser humano precisando de socorro, é claro que Luke vai sobrar. Mas a gente tem apego a ele. E assim vai. No versículo 15 do mesmo capítulo, versículo 15 do capítulo 12, diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos a conselhos. A questão aqui colocada diz respeito ao sabe tudo, né? E ao que ouve conselhos. O sujeito aqui, de insensato, acha que ele está certo e que não precisa se dar o trabalho de que alguém possa lhe oferecer ajuda, ou buscar ajuda, o conselho de alguém. É do tipo, eu sei o que estou fazendo e dou conta do recado. Em contrapartida, está aquele que ouve conselhos. Os que não gostam de ouvir conselhos adotam um adágio popular que diz: se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Conselho não deve ser encarado como
alguma coisa que esteja decidindo pelo outro. O conselheiro não decide pelo outro, mas sim deve ser visto como um recurso para encontrar opções, para ver a situação por outro ângulo, ver a questão vista de fora. O cristão, quando necessitar de conselho, deve procurar ver o que a Bíblia diz, ver o que os pais dizem, que tem mais experiência, ver o que o cônjuge diz, ou outras pessoas que tenham mais experiência na área, que possam nos tirar de conflitos que eventualmente nós nos encontremos. Isso é saber ouvir conselhos e não achar que está tudo certo porque eu sei tudo e eu não preciso de qualquer coisa. E o versículo 18 do mesmo capítulo diz: Alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Maravilha. E muitas vezes essas coisas ocorrem em visitas a hospitais, em visitas a enfermos, ou até mesmo, não sendo hospital, na residência de alguém, mas que alguém está enfermo, e aquele que visita, ele pensa que ele precisa dizer alguma coisa. Às vezes não precisa. Às vezes não precisa dizer nada. Não precisa falar. Basta estar presente. E sempre me vem à memória a experiência vivida por 2 professores do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, lá no Recife, anos passados já, tempo atrás. Um desses professores eu conheço pessoalmente, o outro não, só de ouvir o nome, não o conheço. E esse, que eu não conheço pessoalmente, perdeu um filho, ainda adolescente, de uma forma trágica. E sabe, perder um filho, naturalmente, abala qualquer pessoa. E não foi diferente com esse professor. O colega dele foi, então, no velório e ficou a noite toda sentado ao lado do que perderam o filho. Mais tarde, o pai enlutado deu um testemunho, dizendo que o maior conforto dele naquela oportunidade foi a presença do colega. Esse colega, que eu conheço pessoalmente, eu vou me reservar o direito de não mencionar o nome de nenhum dos dois, mas ele então disse, sabendo desse testemunho do pai que perdeu o filho, disse: realmente eu estive a noite toda com ele, sentado ao lado dele. A única coisa que eu falei ao chegar, disse: eu estou aqui. Foi tudo que eu disse. Portanto, a presença dele que era o importante ali. Então, nem sempre precisa falar alguma coisa. Nem sempre precisa dizer palavras. Se precisa falar alguma coisa, quer falar alguma coisa, ache palavras sábias. Encontre palavras que edifiquem. E não que façam com que a pessoa fique mais deprimida ainda do que já está. No caso de visita a enfermos, evite dar ordens a Deus, reivindicando que Deus faça isso, faça aquilo. Limite-se a pedir que Deus cure. Ele há de curar, se assim for da sua vontade, da sua soberana vontade. Não é a nossa vontade que vale, mas sim a vontade de Deus. O versículo 25 ainda, desse capítulo 12, diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade, podemos chamá-la de ser o mal do século. Na pandemia que estamos enfrentando, a ansiedade encontra terreno fértil, pronto para fazer crescer esse mal na mente e no coração de algumas pessoas. A ansiedade se manifesta de forma valente quando nós trazemos para a mente um problema que ainda não aconteceu e que talvez nem venha a acontecer. O que torna o tempo que gastamos com essa ansiedade totalmente inútil. O resultado, como o texto afirma, é um coração abatido. Qual é então o remédio?
o próprio texto responde o remédio. Uma boa palavra aquieta o coração. O Senhor Jesus, nosso mestre e guia por excelência, no Sermão da Montanha, nos fala a respeito disso no capítulo 6, versículos 21, 31, no capítulo 6, 25, 31 e 34. Ele ensina preciosas lições no Sermão do Monte. O apóstolo Pedro, discípulo de Cristo, ao escrever sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, ele ensina que devemos colocar tudo nas mãos de Deus e descansar nele. Esse é o procedimento. Deixa a ansiedade para lá. Nós todos estamos sujeitos a sermos atacados por ela. Mas nós podemos aprender com a palavra de Deus e permitir que Deus nos guie, nos guarde, nos conforte, preencha muitas vezes vazios que surgem em nossa vida e nos dá segurança para vivermos tranquilos nessa caminhada. Ó Deus, muito obrigado porque Tu és o nosso Deus. Ajude-nos a vencer toda e qualquer situação que estejamos enfrentando. Faz, Senhor, com que o nosso viver seja um exemplo para aqueles que nos cercam. E que por esse período de tribulação que nós estamos passando por causa da epidemia, ó Pai, que Tu possas confortar o coração daqueles que porventura estejam à beira de um abismo, para que possam se segurar, mas segurar em Ti, ó Deus, e hão de ser vencedores. Abençoa, pois, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.